Olá, meu nome é Melina Vasconcelos e esse é o canal Tealogia. Bem-vindos, e ao vídeo de hoje vou tratar de um tema um tanto quanto sensível, tá bom, pessoal? Eu gostaria de conversar aqui, trazer como tema nesse vídeo um pouquinho de algumas declarações que, no mínimo, são capacitistas, E não só envolvendo o autismo, mas como várias outras condições, várias deficiências, várias comorbidades, várias outras situações envolvendo alunos em escola pública, Bom, o que a gente viu muito nesses últimos anos, o direcionamento atual, a visão atual sobre a educação, sobre pessoas que deveriam ser capacitadas para lidar com a educação, a gente vê uma colocação muito assim de exclusão, Pessoas que deveriam estar cuidando da educação, guiando por um caminho de exclusão. E isso não é novidade para ninguém. Isso é uma dinâmica que a gente vê acontecendo há um certo tempo, É uma linha de pensamento do atual governo e a gente basicamente é a peça fraca nesse jogo, Então a gente não tem muito o que querer. A gente basicamente assiste e torce para que um dia isso se reverta. Significa que a gente não possa lutar por melhores condições ou para manter os direitos que já foram alcançados até agora? Não, a gente vai ter que continuar lutando, a gente vai ter que continuar mantendo, o que já foi conquistado, torcer para não perder mais do que já foi conquistado. Mas é cansativo, Não dá para fingir que tudo é energia 100%. Não, é cansativo também. E dentro dessas provocações, de falas e questões assim bem erradas, que no mínimo são vistas como capacitistas, a gente tem a fala do ministro, da Educação, o atual, que diz que a criança com necessidades especiais ela atrapalha a turma. O próprio presidente atual diz que a educação inclusiva, a criança com deficiência na sala regular, basicamente é nivelar por baixo a educação dos outros alunos. E sabe que ponto isso tá errado? Todo. Nele todo tá errado. Por quê? Porque, como na fala do ministro em si, assim, ele diz sobre a questão de atrapalhar a turma, de atrasar a turma, porque a professora vai se colocar numa condição onde ela tem que dar mais atenção para as necessidades daquele aluno, que requer de uma atenção especial, enquanto o restante da turma vai ficar atrasado por conta da professora estar ali auxiliando um aluno com uma necessidade especial. Porque a professora de repente não tem capacidade não, mas assim, especialização ou qualquer coisa do tipo. Em partes, a gente consegue entender que pode ser que isso aconteça no caso de a escola não oferecer o preparo para essa professora, E aí pode ser que ocorra situações assim. Mas ainda assim está errada essa fala. Por quê? Cabe ao governo capacitar esses professores. Cabe ao governo fornecer também auxiliares para esse professor, para essas turmas. Esse aluno com necessidades especiais, muitas vezes ele tem direito a um acompanhamento, a alguém que possa servir de mediador entre ele e a turma, entre ele e a professora, Então, é errado, gente, jogar a culpa no aluno. Não é o aluno que perde o direito de estar ali por conta de uma deficiência, de um transtorno, de uma situação, de uma comorbidade, Então, o que acontece? O governo tem que se colocar no lugar de que ele tem que prover
essas condições. É lei, o aluno ele tem direito à educação. Tá no estatuto da criança, tá na lei, sabe? E você jogar essa responsabilidade pro aluno que tá ali para cumprir o papel de aluno e ser amparado pelo Estado, cara, isso é muito errado, muito, muito errado. Agora vamos supor que a situação não tenha a ver com o governo não tenha que oferecer esse amparo para esse aluno ou esse apoio para esse professor. E enfim, tá tudo funcionando muito bonito. E ainda assim o aluno com necessidade especial, ele atrapalha a turma e ele nivela por baixo. Não. Sabe por quê? O que vai acontecer? A educação, o momento da educação básica, né, a escola, né, a vivência escolar para a criança é um momento único, é um momento extremamente único na vida dela. Em nenhum outro momento essa criança vai ter a oportunidade futura de aprender com as diferenças, de aprender com tantas pessoas em volta dela, uma socialização, ainda que na base escolar, né, é uma socialização dentro da escola, mas é socialização, você está vendo pessoas de diferentes características, pessoas de diferentes condições, e isso enriquece a vivência desse aluno, tá? Se você fornecer capacidade para essa escola funcionar com inclusão, você vai estar fornecendo tanto ao aluno que tem essa necessidade especial, quanto ao aluno regular, né, o aluno assim típico, né? Os dois vão sair ganhando, porque os dois estão convivendo com diferenças, os dois estão aprendendo um com o outro. Eu vejo que os alunos eles têm uma forte receptividade com alunos que têm qualquer características que necessitam de uma atenção a mais. E seja física, seja psicológica, seja o que for, as crianças, eles têm essa receptividade. Então eles se propõem a auxiliar, eles se propõem a guiar, a ajudar, eles se propõem dificilmente pela vontade da própria criança em si, ela vai excluir esse colega. Pode acontecer, pode ocorrer, mas isso você pode observar que vem de uma questão social da criança, no meio talvez onde ela esteja familiarizada, em que ela tem a tendência de excluir, então ela não vê aquilo como normal e ela exclui. Mas se você tiver uma base, uma boa base, um domínio de sala legal, você vai perceber que isso não cria raízes. A criança ela aprende a aceitar o outro, ela aprende quando ela não tem essa aceitação. Muitas já têm essa aceitação de base, sim, delas mesmas. Outras precisam aprender porque elas já vieram com um certo preconceito. E aí elas aprendem e elas quebram esse preconceito. Para a criança é muito fácil lidar, sabe? O adulto é que complica. Então a questão tem um aluno com alguma necessidade de algum apoio a mais, qualquer coisa nesse sentido, seja ele porque tem déficit de atenção, porque ele é autista, porque ele é deficiente visual, porque ele é deficiente auditivo, porque N questões, seja qual for a característica desse aluno. Ele tem direito de estar nessa sala de aula, ele tem direito de estar junto com os outros colegas, junto com outros alunos. E os outros alunos também têm direito de ver que essa pessoa existe, de aprender a lidar com essa pessoa. E muitas vezes esses alunos, eles não têm essa maldade, né? Então não é questão de atrapalhar. Se a gente for falar em questão de atrapalhar, muitos alunos que são típicos têm capacidade de atrapalhar uma sala de aula. Tem mães, houve um episódio no Instagram de um perfil que não é o meu, é um que eu sigo, onde houve a própria mãe dizendo que sim, o filho dela atrapalha a sala. E não, gente, não é isso. Uma mãe, um professor, principalmente o professor, ter a capacidade de dizer que um aluno assim atrapalha a sala é absurdo, principalmente vindo de professor, porque cabe ao professor ter domínio de sala, cabe ao professor ter controle do que acontece.
Tudo bem que a gente tem uma situação educacional que é muito difícil, que não condiz muito com a realidade do. Assim, na teoria tudo funciona e na prática não. Sim, eu concordo com isso. Eu sei, eu vivo isso também. Só que assim, independente da sua situação de estrutura física, de estrutura de materiais, de estrutura do que for, você tá ali para formar aquelas crianças, para formar aqueles adolescentes. Sejam crianças, sejam adolescentes, você tá ali para formar eles. Então cabe a você também buscar um pouco do conhecimento, buscar um pouco de uma especialização. Gente, assim, às vezes algum professor pode estar assistindo aqui e falar, pô, mas é muito caro, os cursos são caros, as especializações são caras. Mas, gente, tem tanto conteúdo na internet, tanta gente usa a internet para qualquer coisa, por que não usar para estudar também? Tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo informativo. Só de você buscar um conteúdo informativo e tentar entender sobre aquilo, já é muito para a sua capacidade profissional. Já diz muito sobre você. Nem sempre a gente vai ter realmente como investir. Investir em livros, investir em cursos, investir numa palestra. Atualmente, né, com pandemia, nem anda tendo muito, mas as lives, pessoal, tem muita live acontecendo. Muita live que, sabe, dá uma aula completa. Né? Então cabe também ao professor buscar esse conhecimento de como lidar com esse aluno para auxiliar. Então não é assim falar que o aluno atípico atrapalha a turma regular. Não, você tem que ter domínio de sala, você tem que ter conhecimento, você tem que buscar conhecer seus alunos. O aluno típico tem tanta capacidade de atrapalhar a turma quanto o atípico. Quantas vezes o aluno típico no ensino regular atrapalha a turma também? E isso diz mais sobre o professor do que sobre o aluno. Então, pessoal, o que eu digo aqui para vocês é assim, busca conhecimento também. Não espera cair do céu, não espera cair... a Secretaria de Educação da minha cidade vai fornecer o curso para preparação, a prefeitura da minha cidade vai oferecer o curso para preparação, o governo vai oferecer... Gente, não espera. Se depender disso, vocês não vão se especializar em nada. Vocês só são uma mão de obra que está ali para cuidar como... sei lá, para cuidar daquelas crianças. Você tem que buscar ser um professor. Você não pode se colocar no lugar de estar ali só simplesmente para cuidar daquela criança. Eles não saíram de casa para ser olhados, cuidados como se fosse uma babá municipal, assim, uma babá estadual, né? Numa escola municipal ou estadual. Não, eles não estão depositados na escola. A realidade é que muitas vezes o aluno vai para a escola como se a escola fosse um depósito. Mas a gente tem que trazer essa realidade que não é simplesmente um depósito de crianças. A gente tem que trabalhar, a gente tem que conhecer, buscar, ter suporte para ensinar. E não dá pra gente ensinar sem a gente aprender também. Então, sabe, é isso. Presidente fala bosta, ministro fala bosta, muitas mães que às vezes não compreendem as condições dos seus filhos falam bosta. Na verdade, nem tanto mães, mas pais responsáveis no geral, né? Que quando fala mãe parece que é só a figura materna que faz isso, mas não. Tem muitos familiares que acabam, por falta de informação também, propagando essa ideia, né? De que o aluno atípico atrapalha, a criança atípica atrapalha. E não, sabe? Aí se vier um professor e falar isso assim é um absurdo tão grande que não tem cabimento. Então, pessoal, busca por conhecimento, porque assim, na internet tem muita coisa, muita coisa. A gente tá muito acostumado em olhar a internet para ver videozinho no TikTok, ver videozinho no outro aplicativo, e vai lá no Instagram para postar foto do cachorrinho, do gatinho, vai curtir, é stories do fim de semana da colega. Pô, usa esse tempo também para procurar um conteúdo legal para você trabalhar bem na sua sala de aula, sabe? Nesse momento falando especificamente com os professores, mas os pais também que têm, os responsáveis também que têm um pouco de interesse em buscar esse conhecimento, também pode fazer isso. Poxa, tem tantas lives acontecendo, tanta preparação por aí.
nem sempre você vai ter que gastar também dinheiro. E na verdade não é nem gastar, é investir. Porque quando a gente usa dinheiro para coisas assim, a gente está investindo e não gastando. Tá bom, pessoal? Então, assim, é o que eu tenho a dizer. Esse vídeo foi, assim, para dizer que é um absurdo chegar ao ponto de um professor, de repente, propagar essa ideia. Porque não cabe ao professor propagar essa ideia. Cabe ao professor se preparar para atender. A educação é para todos, é direito de todos. Então, se eu não estiver preparada para atender a todos, que tipo de professor que eu sou? Então, pessoal, fica a dica para vocês, tá bom? Fica aí esse vídeo como um alerta, se você de repente está parado aí no tempo. Assiste isso e pensa um pouquinho, pô, o que eu estou fazendo da minha carreira? Então, pessoal, é isso, tá bom? Esse vídeo é um tema sensível, eu posso até ter falado algumas coisas equivocadas, mas é uma coisa que precisava ser dita, precisava ser falada. Porque essa semana essa ideia, essas frases, esses pensamentos ficaram martelando na minha mente, porque assim, é um absurdo de ver acontecer. É um absurdo. Então precisava ser dito, precisava ser colocado para fora. E fica aqui para vocês esse conteúdo.